Neste vídeo, tentaremos mostrar a validade das seguintes relações na análise estratégica. Saudações! Meu nome é Roberto Funk e você está na TV CEDOI, o canal de divulgação do Projeto CEDOI. No primeiro vídeo da série, mostramos o processo de criação e socialização do conhecimento que tem seu momento maior na formação da estrutura social do conhecimento. Hoje, a definimos como o conjunto de relações cognitivas que se estabelece entre pessoas numa situação de interação social não ocasional. Observe-se que, no conceito, está implícita uma relação entre pessoas e conhecimento. No último vídeo apresentado, a edição extra número 1, definimos a estratégia empresarial como a teoria que, dentre as várias existentes na estrutura organizacional do conhecimento da empresa, se decide aplicar na expectativa de obter uma vantagem competitiva. Observe-se que, na definição, está implícita uma relação entre as decisões tomadas e o conhecimento compartilhado. Nesta definição, fica claro que, na estrutura organizacional do conhecimento, há mais de uma teoria compartilhada pelos membros da organização. A adoção de uma estratégia empresarial exige que se faça uma escolha entre uma delas, ou então que se consiga, com os conhecimentos existentes, criar uma nova forma, que também se configure como teoria. Para entender realmente o significado da estrutura organizacional do conhecimento, temos que, em primeiro lugar, ter certa clareza da posição que ela ocupa no processo de criação e socialização do conhecimento, o que já foi feito de forma mais detalhada em nosso primeiro vídeo. Aqui, faremos apenas uma rápida revisão. Em segundo lugar, precisamos ter presente que uma organização é um sistema, e mais do que nunca antes na história, um sistema de conhecimentos. Em terceiro lugar, reconhecer que esse sistema tem uma estrutura que está relacionada com as emergências e imposições do sistema. Esta ideia é de Morin. Para ele, todo sistema possui três características: uma estrutura e as emergências e imposições que surgem dessa estrutura. As emergências podem ser entendidas como as propriedades adquiridas pelo sistema quando seus elementos se unem em uma determinada estrutura, propriedades que os elementos considerados isoladamente não possuíam. São as emergências que levam à afirmação popular de que o todo é maior que a soma das partes. Por outro lado, Barnard já mencionava que quando um indivíduo participa de uma organização, ele deve abrir mão do controle pessoal de seus atos.
ele se sujeita ao regulamento da organização, que até pode ser mudado, mas continua impositivo, e a toda a legislação pertinente à participação em uma organização formal. São as imposições decorrentes da estrutura do sistema. Isso leva Morin a afirmar que o todo é menor que a soma de suas partes. Como o todo não pode ser, ao mesmo tempo, maior e menor que a soma das suas partes, o mais adequado seria afirmar que o todo não pode ser definido como a soma das suas partes. Nas ciências naturais, um dos melhores exemplos que temos é o carbono. Moléculas formadas exclusivamente por átomos de carbono podem ter propriedades completamente distintas, como é o caso do diamante, na figura A, e do grafite, na figura B, e dos nanotubos, na última figura da imagem ao lado, e todas as demais, cujas propriedades ainda não são bem conhecidas. Como todos são formados exclusivamente de carbono, as propriedades do diamante, do grafite, dos nanotubos, etc., são decorrentes unicamente da estrutura que a molécula assume quando os átomos se unem. Vamos, portanto, rever rapidamente a posição que a estrutura organizacional do conhecimento ocupa em nosso modelo de criação e socialização do conhecimento e, posteriormente, daremos um exemplo prático de como ela pode ser identificada. O exemplo deixará evidente que os resultados de uma empresa dependem das relações entre pessoas, decisões e conhecimento compartilhado. Vamos, portanto, à descrição do processo de criação e socialização do conhecimento. No vídeo 1, mostramos que a validade de um conhecimento está restrita a um dado ambiente. Mostramos também que tudo que existe nesse ambiente são sistemas e que a nossa relação com esse ambiente depende do conhecimento que tenhamos dos sistemas e das circunstâncias externas a eles, que são também sistemas. Para conhecermos os sistemas, utilizamos nossos sentidos num processo que chamamos de processo de internalização. E damos significado a essas internalizações através de um processo de elaboração que produz teorias. O conjunto processo de internalização e o processo de elaboração pode ser chamado de processo de interpretação. Esse processo ocorre em nossas mentes. Para que as teorias se tornem acessíveis aos demais, as tornamos disponíveis no ambiente, através de diversas manifestações, num processo que chamamos de processo de externalização. Finalmente, quando as demais pessoas decidem se aderem ou não ao conhecimento apresentado, chegamos à estrutura social do conhecimento, ou, no caso de uma organização, na estrutura organizacional do conhecimento, num processo que chamamos de processo de socialização. Bem, chegamos ao ponto em que queríamos. Se a estratégia é uma teoria, ou seja, conhecimento elaborado que se decide aplicar numa organização, o que significa tomar uma decisão, e considerando que essa decisão é tomada por uma ou mais pessoas, é evidente que existe uma relação entre pessoas, decisões e conhecimento na formação da estratégia. Quem toma as decisões? Que teoria essa ou essas pessoas defendem? Há consenso na decisão ou teorias em conflito se enfrentam? Como isso afeta os resultados da empresa?
Essas perguntas podem ser respondidas com uma análise da estrutura organizacional do conhecimento. Para mostrá-lo, vamos utilizar um exemplo extremamente simplificado. Suponhamos que 4 sócios, Alberto de Espanha, Bernardo de França, Carlos Guiné e Daniel de Hollande, sejam proprietários de um site de reservas de hotéis. Para os 4, 3 variáveis são fundamentais para definir a estratégia da empresa: o tipo de hotel que será oferecido no site, a localização desses hotéis e a comissão que será cobrada dos clientes que fizerem a reserva pelo site. Alberto de Espanha e Carlos Guiné são os sócios capitalistas, detendo o controle acionário da empresa. Bernardo de França e Daniel de Hollande são especialistas em sistemas computacionais e responsáveis pela parte operacional da empresa. Alberto de Espanha e Carlos Guiné entendem firmemente que o site seria mais lucrativo se fossem oferecidos apenas hotéis de primeira linha para uma clientela sofisticada, localizados em qualquer parte do mundo, cobrando dos clientes uma alta taxa pelos serviços prestados. Bernardo de França e Daniel de Hollande, por outro lado, estão convictos de que o site seria mais lucrativo se todas as categorias de hotéis fossem oferecidas, mas apenas hotéis localizados no país, cobrando-se dos clientes uma taxa bem mais baixa pelo serviço de reserva. Aqui, nenhuma sofisticação é necessária para perceber que temos um problema. Temos 2 teorias em conflito, uma defendida por 2 dos sócios e outra pelos outros 2. Em ambos os casos, de forma absolutamente coesa. Se qualquer uma delas for utilizada assim como está, como a estratégia da empresa, o mais provável é que tenhamos uma cisão entre os sócios, com nefastas consequências para a empresa, dada a contribuição que cada uma das duplas oferece à empresa. O procedimento que apresentaremos a seguir apenas confirmará essas conclusões. Nuri, por favor. Obrigado. Pessoal da cenografia, vocês podem, por favor, colocar as imagens dos gráficos diretamente na tela. Obrigado. Aqui começam os procedimentos matemáticos. Vamos colocar as informações obtidas com os 4 sócios numa matriz que chamaremos de matriz 1. Ela é uma matriz de modo 2, ou seja, o conteúdo das linhas é de uma categoria e o conteúdo das colunas de outra categoria. Nas linhas vamos colocar o nome dos proprietários da empresa e, nas colunas, as variáveis relevantes. Num primeiro momento temos o tipo de hotel que, por simplificação, diremos que serão todos e luxo. Em seguida a localização dos hotéis. Somente o país. Ou todo o mundo. E finalmente a comissão, que poderá ser alta ou baixa. A matriz está pronta para receber os dados. Vamos utilizar o seguinte critério: 0, para a resposta, não, e 1, para a resposta, sim. Comecemos por Alberto de Espanha. Ele entende que deveriam ser oferecidos apenas hotéis de luxo, mas em todo o mundo, cobrando uma alta comissão. Colocamos o 1 nas células correspondentes e 0 nas demais. Bernardo de França acredita que deveriam ser oferecidos todos os tipos de hotel, mas localizados apenas no país e cobrando uma comissão mais baixa dos clientes. Carlos Guiné, herdeiro de uma grande fortuna, entende que deveriam ser oferecidos apenas hotéis de luxo, em qualquer parte do mundo, cobrando altas comissões. Finalmente, Daniel de Hollande pensa que seria melhor para a empresa oferecer todos os tipos de hotel, apenas no país e cobrando comissões baixas. Esta é a representação matricial da estrutura organizacional do conhecimento da empresa, para as proposições que estamos considerando. Ela está pronta e não é preciso ser um gênio para perceber que os 4 sócios não se entendem. 2 deles, Alberto de Espanha e Carlos Guiné, têm uma teoria para aplicar na empresa e Bernardo de França e Daniel de Hollande outra teoria,
oposta à de Alberto e Carlos. As duas não podem ser aplicadas ao mesmo tempo. E qualquer uma que seja adotada como estratégia da empresa certamente provocará um mal-estar entre os sócios, mesmo que ela se mostre, com o tempo, ter sido acertada. É evidente que essa é uma supersimplificação. As questões reais costumam ser bem mais complexas, envolvendo mais pessoas e mais proposições. Mas a estrutura organizacional do conhecimento pode ser identificada com a mesma facilidade, independentemente do número de pessoas ou do número de proposições que tenhamos, desde que utilizemos os procedimentos matemáticos adequados. Vamos a eles. A primeira coisa que temos que fazer é converter a matriz 1, de modo 2, em duas outras matrizes de modo 1, ou seja, duas matrizes relacionando elementos que pertencem à mesma categoria. Há procedimentos matemáticos para isso, mas não nos preocuparemos com eles. Primeiro vamos tratar das pessoas. Tanto nas linhas quanto nas colunas teremos o nome dos 4 sócios. E, nas células, o número de proposições compartilhadas pelo nome que está na linha, com o nome que está na coluna. Colocaremos um 0 onde os dois nomes forem iguais. Há uma explicação para isso. Mas agora deixemos assim. Essa será a matriz 2 que temos na tela. Observe, nas células azuis, que Alberto compartilha 3 proposições com Carlos. A recíproca aparece abaixo da diagonal. E que Bernardo compartilha 3 proposições com Daniel. Ver a célula laranja. A recíproca também aparece abaixo da diagonal. Existe uma grande quantidade de métricas que podem ser calculadas a partir de uma matriz de modo 1. No caso que estamos examinando, essas métricas ajudam a entender como os 4 sócios compartilham o conhecimento. Além disso, os dados da matriz podem ser utilizados para a construção de um grafo que permite visualizar as relações cognitivas entre eles. Embora ele não seja necessário para a análise matemática, já que contém as mesmas informações da matriz 2, o grafo ajuda a visualizar as relações que estamos examinando. O passo seguinte é adotar o mesmo procedimento para as proposições que estamos examinando. Construímos uma nova matriz, a matriz 3, contendo nas linhas e colunas as proposições que estão sendo examinadas e examinamos as relações entre elas. Podemos ver, por exemplo, que a oferta de todos os tipos de UTIs aparece combinada com a localização exclusiva no país no pensamento de 2 sócios. Ver marcações azuis. Vemos também que a oferta de todos os tipos de UTIs aparece combinada com baixas taxas no pensamento de 2 sócios. Ver marcações vermelhas. E vemos também que a oferta de hotéis de luxo em todo o mundo aparece no pensamento de 2 sócios. Ver marcações verdes. Todos os demais dados da matriz 3 seguem a mesma lógica. As mesmas métricas a que nos referimos anteriormente podem ser calculadas para a matriz 3. A construção do grafo com os dados da matriz 3 torna facilmente visível a existência de 2 teorias distintas e isoladas entre os 4 sócios. Com o grafo é fácil ver que uma das teorias defende a oferta de hotéis de luxo em todo o mundo e a cobrança de altas taxas. Esse é o pensamento de Alberto e Carlos. Bernardo e Daniel, por outro lado, defendem a oferta de todos os tipos de hotéis apenas no país e a cobrança de baixas taxas pelos serviços prestados. Essas teorias também podem ser expressas numa linguagem lógica, através de proposições do tipo se, então. Nós poderíamos dizer que Alberto e Carlos entendem que a oferta de hotéis de luxo, localizados em qualquer parte do mundo e a cobrança de uma comissão mais alta dos clientes, tornará o site mais lucrativo. E, de Bernardo e Daniel, poderíamos dizer que eles entendem que a oferta de todos os tipos de hotéis, localizados apenas no país e a cobrança de uma comissão baixa dos clientes, tornará o site mais lucrativo. Esta é a formulação típica de 2 teorias. E no caso, de 2 teorias conflitantes, nós temos 4 pessoas, 2 teorias diferentes e uma decisão a tomar.
Qual será a reação de Bernardo e Daniel, se Alberto e Carlos impuserem a sua opinião? Alberto e Carlos estarão dispostos a abrir mão de sua teoria, em favor da teoria de Bernardo e Daniel. Existe uma possibilidade de se chegar a um consenso a respeito da decisão a ser tomada. Esse é o contexto no qual será definida a estratégia para a empresa dos 4 sócios. E essa decisão afetará os resultados da empresa. Muito obrigada. Parece claro que, neste caso, como já afirmamos, extremamente simplificado, poderíamos dispensar todo esse tratamento gráfico e matemático. Certamente poderíamos. Ele não acrescenta nada às conclusões que já havíamos antecipado. No entanto, esta é uma situação atípica. Em grandes empresas, não apenas o número de pessoas envolvidas em questões estratégicas é muito maior, como também o número de proposições consideradas importantes para a estratégia é ainda maior. Nesses casos, apenas se pode intuir algumas consequências. Conclusões mais consistentes só serão possíveis com o tratamento matemático. E não há motivos para assustar-se com a matemática envolvida. Existem hoje excelentes programas de computador que fazem esse tipo de análise sem que o analista tenha que envolver-se em cálculos intrincados. Porém, como vimos, o sucesso de uma estratégia depende fundamentalmente de 2 coisas: do conteúdo e do contexto. O conteúdo nós podemos buscá-lo nos inúmeros livros sobre estratégia que encontramos à venda. Cada um deles nos dará uma receita diferente e todas elas podem efetivamente funcionar. Mas a receita que serve para um pode não servir para outro. O que nos dirá se uma dada receita serve ou não é o contexto, e o que mostramos no presente vídeo é uma forma de examinar uma parte essencial deste contexto. Mais importante, porém, é ressaltar com Morin que os sistemas têm 3 propriedades: estrutura, imposições e emergências. Hoje, iniciamos a análise dessas propriedades e seguiremos nos próximos encontros. Saudações a todos.